Fala pessoal, me chamo Caio Monteiro e sempre me perguntam quando sai uma versão nova de um sistema e principalmente falando sobre o Proxmox. Caio, já posso atualizar? Caio, saiu a nova versão, você não fez um vídeo? Me cobraram no Instagram, me cobraram no WhatsApp, me passaram um e-mail. Bom, hoje a gente vai conversar um pouquinho, vai ver um vídeo sobre a Proxmox, sobre a versão 9, que já estamos na 9.05. E aí se você quer saber se já pode atualizar, algumas informações são importantes para isso. Então leve em consideração o que eu vou falar nesse vídeo e analise o seu ambiente. Sempre analise o seu contexto. É o que eu falo aqui no YouTube, é o que eu falo no Instagram, é o que eu falo em algum curso, é o que eu falo no Projeto Empresa Livre. Sempre analise o seu contexto, tá? Então, vamos tentar analisar no primeiro momento o vídeo e vamos comentar algumas coisas. Então, eu vou parando o vídeo para explicar o meu ponto de vista ou tirar alguma dúvida, sugestão e até ver algo que eu não esperava. Muito embora é um pouco complicado ver algo que eu não esperava, porque eu leio bastante os roadmaps. Então, se vocês perceberem aqui, ó, por exemplo, eu vejo, e aí vocês precisam ver isso, tá? A gente acha sempre que, o que será que vem de novo? O que será que vai ser lançado? Gente, tá tudo no roadmap. No roadmap, por exemplo, aqui, ó, do Proxmox 9, ele tem falando as informações de release, ele vai falar os highlights, tá? E aqui embaixo, ó, vocês perceberem aqui, a gente vai ter algumas coisas com relação aos feedbacks e os próximos passos a priori. Então, deixa eu puxar aqui, ó. Cadê? Aqui acima, ó, você vai ter aqui no roadmap, ele vai dizendo os itens que ele já fez, vai dando um check, ou seja, vai passando. Então, veja as coisas que eles estão fazendo ainda e estão planejando fazer. Então, não é que, por exemplo, o que é que saiu de novo a gente não sabe. A gente tem como saber mais ou menos o que está planejado. Existe uma padronização que a gente pode simplificar aqui como esteira de desenvolvimento. A gente tem uma previsibilidade do que a gente precisa corrigir da versão anterior, então é por isso que saem patch de atualizações. A gente tem uma previsibilidade do que a gente tem que fornecer na próxima versão, e aí isso é a release. E a gente tem uma previsibilidade do que o mercado e os outros sistemas estão fazendo para que a gente consiga fazer também em outra mecânica para concorrer diretamente e até ultrapassar naquele item, tá? A Proxmox está em uma vertente de cada vez mais aproximar o Proxmox de ambientes enterprise, tá? A gente tem uma diferença aqui de ambientes enterprise para ambientes de data center de grande porte, tá? A gente tem uma diferença dessas duas informações para o ambiente grande, para o ambiente pequeno, para o ambiente escalonável, para o ambiente 100% cloud. Existem várias diferenças dessas frases, dessas palavras, desses tipos de data center. E isso não quer dizer que o Proxmox não seja usado em ambientes enterprise. Eles são. A grande questão é a facilidade de certas features no Proxmox ainda não são tão amigáveis. Por exemplo, antes de começar, eu gosto de sempre dar esses exemplos porque fica mais amigável. Tá vendo meu retorno aqui? Tá funcionando? Tá ok? Ok. Vamos lá. Gente, vamos pegar hoje um diferencial, um dos diferenciais, né? Vamos ser justos aqui com o VMware. Afinal, eu já falei, inclusive no curso Proxmox Essencial, que inclusive se você não é meu aluno desse curso, ele custa R$1, é apenas simbólico. Deixa eu pegar ele aqui, ó, porque aí vocês ficam com essa informação. Aqui, ó, tá? Na página do projeto, tá? Vai estar aparecendo aqui embaixo, a gente tem aqui, ó, em curso, a gente tem aqui, ó, Proxmox Essencial. É um curso que eu criei, tá? Para que quem não conhece minha metodologia ou quem não conhece o Proxmox possa estudar. E por que ele custa R$1, Caio? Porque é uma porta de entrada. É uma forma que você vai encontrar de conhecer minha metodologia, a forma que eu ensino, a forma que eu falo, a forma que eu explico, a forma que eu dou exemplos. E é muito ruim quando você compra um curso e você não gosta. Eu, particularmente, eu passo muito por isso, porque eu gosto muito de estudar, então eu estou sempre comprando cursos para estudar de diversos assuntos. E é muito triste quando você não gosta, quando você dorme, quando você não entende o que o instrutor quis falar. Então eu criei esse produto, que é um curso completo, tá, gente? Para quem não entende nada de Proxmox, é um curso completo que permeia os principais itens do Proxmox para que você possa entender. Então ele custa R$1 de uma forma simbólica mesmo. Não estou ganhando nada com isso, até porque a plataforma ela fica com a hospedagem, tá? O cupom aqui já está aplicado, ó, tá vendo? Então, de fato, ele está custando aqui R$1 e eu coloquei um desconto no e-book também, tá bom? Então,
ele está aqui. Então, se você não conhece Proxmox ou conhece alguém que não conhece, indica, porque além de não custar nada, é um valor simbólico, ela pode aprender. Mas a grande questão aqui é que... Eu estava falando do quê? Peraí. A grande questão aqui é que a VMware está há muito mais tempo. A VMware ela tá em mercados historicamente que só tinha ela. Vamos falar aqui de órgão público, órgãos governamentais. Para um sistema ser mudado do órgão público, por mais que o órgão público prefira sistemas de código aberto, tá? Existe uma previsibilidade no órgão público que é a questão da segurança. Quando eu falo segurança, não é segurança da informação, é segurança de disponibilidade do serviço. E por só ter o VMware durante muito tempo, ela trabalhou fortemente nisso e atendeu. Então ela criou toda uma estrutura de treinamento, certificação e sistema para licitação, e ela foi conhecendo o mercado e foi aplicando as features. Só tinha ela. Quando a Proxmox chega, e ela chega com muito menos tempo, ela começa a usar os benefícios do software livre para poder conseguir desenvolver em larga escala. Ela começa a usar a sua capilaridade de conseguir entrar em todos os ambientes para pegar os aprendizados e conseguir fazer essas melhorias. Então, vamos pegar um exemplo aqui. A VMware, era complicado. Vamos dar aqui os devidos créditos. Ela é muito boa na parte de infraestrutura de rede. Então, ela tem lá o NSX, o NXT, eu sempre troco, tá? Que basicamente é uma forma que você vai gerenciar a rede das suas máquinas e das suas VMwares, dos seus hosts, com uma camada acima e você consegue gerenciar tudo para baixo. Então você consegue parametrizar apenas uma vez e vai entregando nos hosts, consequentemente vai entregando nas suas máquinas virtuais, as suas VLANs e assim, tudo funciona, digamos assim, tá? Vou falar grosso modo porque não sou especialista VMware, eu apenas tenho que conhecer para poder fazer o de para. E ele tem uma questão que se chama microsegmentação, que é usar esse conceito de rede com roteamento aliado a um direcionamento através de portas, tá? E aí a Proxmox não tem isso nativamente, tá? O que é que a gente faz? A gente usa Proxmox para virtualização, tá? A gente usa o início da network do Proxmox para criar a estrutura base e a gente usa o PFSense para fazer ou o FortiGate, é muito comum que se tenha FortiGate nos ambientes corporativos públicos, e você usa o FortiGate para poder fazer essa parte de microsegmentação. No caso do PFSense, você pode ter um PFSense em cada host, tá? Em HA, fazendo esses entendimentos de regras de microsegmentação para que o ambiente continue funcionando. Caio, para o usuário, algo muda? Nada. Para o analista, algo muda? Tudo. A forma que é implantada, ela dá mais trabalho, tá? Porque eu estou envolvendo um outro sistema para fazer o serviço. Para o usuário importa? Não. No fim das contas, o que é que importa? Se o usuário consegue usar, tem uma boa experiência e se o sistema é seguro do ponto de vista de segurança da informação. Aí sim, segurança da informação. Se isso é atendido, e o usuário não quer nem saber, tá? E aí é um trabalho que é do analista. Claro que, com o passar do tempo, essas coisas vêm melhorando. Então a Proxmox tem investido muito tempo na questão de network, seja com SDN, e vocês vão ver com relação ao Fabric, tá? A gente vai ver aqui direitinho. E ela começa a olhar para simplificar e padronizar e criar mais esse conceito de que cria-se uma estrutura para facilitar a migração do VMware, tá? Então, existe uma previsibilidade e isso está, essa hegemonia que já não é tanta, tá, do VMware, com os acontecimentos de mercado, com o próprio desenvolvimento dos próximos sistemas, ela vai perdendo, tá? Então, a gente vai ver aqui uma coisa que vocês vão gostar bastante. Então, aqui a gente tem previsibilidade do que ele está fazendo, tá? Então, vamos ver aqui o que ele está fazendo para que o vídeo não fique tão longo e a gente consiga extrair o melhor disso. Então, vai ser sim um vídeo um pouco mais longo, certas coisas têm que ser explicadas, mas eu quero que vocês entendam que analisem sempre o contexto de vocês. Então, peguem o que eu falo, peguem o que as outras pessoas falam, peguem a documentação, participem de fóruns, de grupos, e aí vocês vão analisando o que é melhor no seu contexto, tá? Então, bora lá. Deixa eu baixar aqui um pouco o som.
Eu tenho café aqui? Tenho. Já tá na 905, tá? Ele fala 9.0 porque ele pega só a release. E ele está na versão 13 do Debian. Aqui é interessante a primeira coisa. Eles lançaram o Proxmox 9 já com o Debian 13 antes do Debian 13 ser lançado oficialmente. Então esse lançamento do Proxmox 9 foi no dia 5, o Debian 13 saiu no dia 9, se eu não me engano. Caio, são poucos dias, faz diferença? Não faz tanta, assim, não é tão comum, mas não faz tanta porque o Debian já tinha estruturado e já tem uma padronização de, como é que eu vou simplificar aqui? Desativação da versão anterior. Ela tem um conceito de desativar a mais antiga, colocar a anterior em manutenção e segurança, e a atual ela é a release que tem a mais tempo de atualização. Então, por ela ter feito ela ter essa escala de desenvolvimento e esteira de desenvolvimento de software, a Proxmox se adiantou e já lançou. Quando saiu a versão estável, ela só fez as correções do Debian, tá? Mas pouquíssimas coisas, porque o Debian é conhecido por ser extremamente estável. O Debian, ele não brinca com o seu sistema, diferente de outras empresas que lançam pequenas correções sem analisar o todo e lançam funções novas sem levar em consideração os ambientes produtivos. Então o Debian não, o Debian é extremamente estável e o Proxmox ele está no melhor lugar, na minha visão, que ele pode estar em cima do Debian. Trixie é inclusive o... Eita! Trixie. É isso mesmo. É o Triceratops, como diz meu filho. Bom, vamos lá. Snapshot de LVM. Tá. Deixa eu ver se eu tô com um ambiente aqui. Eu tô no estúdio hoje, e aí o meu mini PC não quis ligar. Ele tá aqui do lado, ele liga, mas ele não dá rede. Então, enfim, vamos ver o que é que foi depois. Pode ter corrompido, ou a placa de rede, o cabo tá com mau contato, daqui a pouco eu vejo. Mas, basicamente aqui, a gente tem uma limitação que é fazer snapshot com LVM em cima do LVM Tink, ou seja, um LVM Tink Provision. Então, quando você está usando um LVM compartilhado lá via SCSI, você não tem como fazer snapshot. Então, agora você consegue fazer, tá? Era um item que o pessoal esperava bastante para quem usava isso, e acaba que isso ele ajuda a pequenas manutenções não planejadas. Então, digamos, você tem... Porque, assim, quando você tem um planejamento de fazer uma manutenção, a gente chama isso de janela de mudança, ou seja, um Angemude. Um Angemude, a gente vai dizer quando, então vai aprovar a data, o tempo dessa manutenção, qual vai ser o impacto, se vai ter indisponibilidade, provavelmente vai ter, por quanto tempo, o que é que vai ser feito. Inclusive, você tem todo um contexto de o que é que vai ser feito, porque já foi feito também a homologação documentado, então existe um documento que diz o passo a passo, se foi sucesso ou não, tá? Para que você faça essa melhoria. Isso deveria acontecer em todos os ambientes, tá? Gmude, pesquisa, se quiser que eu fale sobre Gmude, eu posso falar sobre isso, porque ajuda ambientes terem cada vez mais segurança, tá? O pessoal não gosta muito de trabalhar com Gmude porque fica muito engessado, mas lembre-se, em um ambiente de data center ele precisa ser mais engessado porque ele precisa ser seguro e estável. Então certas políticas têm que ser respeitadas. Então, o snapshot, nesse caso aqui para compartilhamentos, para LVM compartilhado no Tink Provision para SCSI, por exemplo, a gente tem ali como fazer agora o snapshot e fazer a manutenção. Deu problema, a gente volta o snapshot. Então a gente não tinha um snapshot para esse tipo de função, para esse tipo de compartilhamento. Então agora nativamente a gente tem. Então provavelmente criou-se uma camada dentro do LVM para poder permitir esse item. Então aqui a gente vai ver o próximo item. A gente vem com o Fabric, né, para a esteira do SDN. Tá?
SDN, inclusive, ele tem avançado bastante. O SDN, para mim, das melhorias que o Proxmox tem feito desde a versão 8, para mim tem sido a que eu mais espero, mais aguardo e mais anseio, tá? Inclusive, materiais que eu estou estudando de SDN estão agora aguardando a evolução do Proxmox, porque a gente tem a virtualização com o Proxmox, ela pega vários binários, vários sistemas e trabalha em conjunto. Então a gente tem o Proxmox, que é a virtualização, que basicamente ele usa o KVM QEMU. Então a gente tem os FS, é usado pelo Proxmox. O SDN é usado pelo Proxmox. O OpenVSuite é usado pelo Proxmox. Então o Proxmox é como se fosse um canivete mesmo. Como eu já falei anteriormente em algum curso, deve ter falado sobre o Proxmox ser um canivete, porque ele faz usos, mas você sabe exatamente o que ele está usando. Então, quando você faz o uso, por exemplo, do SDN no Proxmox, você não tem a total capacidade do SDN que você teria por fora. Por exemplo, eu estava conversando com algumas pessoas sobre Ceph, e aí um deles me falou uma coisa que é muito interessante, acho que foi até o Alexandre. Foi até o Alexandre. Ele falou, Caio, eu prefiro, para estudo e para ter certas implantações, eu prefiro fazer o Ceph fora do Proxmox. Por quê? Porque eu tenho todas as features nativas do Ceph, eu tenho muito mais poder de configuração e de gerenciamento, e eu consigo entender muito melhor o Ceph fora do Proxmox. E é verdade, porque a partir do momento que ele está no Proxmox, ele tem as limitações das interfaces do Proxmox. Por exemplo, para criar um grupo de tipos de discos de OSDs por qualidade, ou seja, grupos de OSDs para SSD, grupo de OSDs para HDs mecânicos, grupos de OSDs para HDs Enterprise, via interface eu não tenho como fazer. Então eu tenho que ir lá para a linha de comando. Então muitas vezes eu nem sei que eu tenho esse poder. Já no Ceph nativo, eu já sei que eu tenho tudo ali e fica muito mais prático. É claro que aqui eu perco uma certa capacidade de ganho de performance, de configuração, de administração, e aqui eu perco um certo controle da potência dos serviços. Tá? Com o SDN é a mesma coisa. O SDN está evoluindo, não o SDN em si, tá? A função de network definidas por software, ela já está estruturada, ela já é usada em diversos sistemas. Mas no Proxmox a gente precisa fazer a internalização dessas features para que a gente tenha uma facilidade na administração. Então é uma coisa que o Proxmox tem feito, é investir no SDN, e o Fabric ele vai ajudar o Proxmox a se parecer cada vez mais com um ambiente. É complicado falar isso, porque o pessoal vai pegar errado, mas se parecer cada vez mais com um ambiente enterprise. Novamente, não que ele não seja, mas ele facilita. Por quê? O Fabric ele vai criar uma camada a mais. Então vamos lá. Anteriormente, eu tinha lá as VNets. Então, se eu tenho um ambiente com 20 redes, eu tenho que configurar as VNets um para cada um, tá? Funciona? Funciona. O usuário vai sentir? Não. Quem vai sentir? O administrador, tá? Então, até aí tudo bem. Só que a gente pode melhorar para que o administrador não sinta tanto. Então, a gente trabalha com essa evolução. Com o Fabric, a gente vai criar uma camada a mais e eu crio uma VXLAN, por exemplo, única. Isso. E abaixo dessa VXLAN BGP, por exemplo, eu crio as networks dos clientes e elas são completamente isoladas. Então eu crio apenas uma vez e entrego. Parece com o NXT do VMware? Então começa a ficar algo mais empilhado. Então eu faço uma camada acima e empilho para as camadas abaixo até atingir o meu item final, que é a network da VM. Tá? Então, isso está previsto, isso está acontecendo e isso vai ser acelerado. Então, a implantação do Fabric para roteamento ele fala que é roteamento de network interconectados, ele já visa essa questão. Então, por exemplo, ela está fazendo aqui ela está criando aqui uma rede para o Ceph, tá? Uma rede para o Ceph. Vamos lá. E eu gosto disso, porque, por exemplo, vou pegar aqui no projeto,
aqui em curso, eu tenho aqui agora, ó, Ceph no Proxmox, alta disponibilidade e storage, tá? Foi um curso que eu gravei na semana passada, tá? Então tá aqui, ó, ele tem duas modalidades. Ele é um workshop de 4 horas, em que eu dei um treinamento para um público. Fiz a edição para tirar a voz e a cara do pessoal, né, para ter questão da LGPD, para não ficar chato. E eu disponibilizei esse workshop aqui de forma completa em um módulo. Então, você quer estudar 3, 4 horas direto, tá aqui, é o workshop. Gravado. Então você vai ver a gravação do workshop que foi ao vivo, tá? E também tem um curso estruturado, que são aulas menores. Então, se você vir aqui, eu tenho 10 aulas. Ó, o módulo 2 são 10 aulas de Ceph no Proxmox, o módulo 3 é o workshop, tá? Então, tá tudo aqui. Por que que eu fiz isso? Porque uma das aulas é com relação a, cadê, ó, boas práticas do Ceph, que a gente está tratando sobre redes. Então, precisa ser criada uma rede específica. O link vai estar aqui embaixo, tá? Caso você tenha interesse. E olha o que eu coloquei aqui, ó. Aviso importante: 10 aulas adicionais de nível especialista serão incluídas neste curso sem custo adicional. Este material estará disponível quando for lançado o Proxmox Formação Especialista Proxmox, e essas 10 aulas serão disponibilizadas aqui também como um presente, um bônus. Ou seja, estão tendo tantas mudanças com o SDN e elas estão impactando o Ceph que eu já previ isso. As 10 aulas, elas levam em consideração a parte de rede, a parte de OSD e a parte de ajuste fino. Então, eu já coloquei aqui a entrega, justamente por isso aqui, ó. Por isso aqui, ó. Olha o que é que ele está falando aqui, ó. Ele está criando uma rede, tá? Full mesh, para o cluster. Então, anteriormente, eu vou continuar indo, e aconselho que você vá, até então, criar uma rede dedicada para o Ceph por host. Só que aqui, o que é que ele está falando? Ó, se você quiser usar o SDN e o Fabric para poder fazer isso, você pode fazer. Você cria um prefixo, uma rede, tá? Você cria uma rede, e aí você vai entregar essa rede a todos os hosts. Então ele criou o Open Fabric para o Ceph, e agora ele vai criar um IP de rede, ó, 1550 para ANS 18, 19. Agora, veja que mudou, é porque a edição deles não é tão boa quanto a minha. Lá no tem assim, ó, PVE Demo 07, ou seja, ele já fez do 6. Aí ele vai colocar, ó, vai mudar só a rede, 51, NS 18 e 19. E Demo 8, NS 18 e 19 para o IP52. Então ele está criando em uma camada superior as configurações de rede dos hosts, sem configurar diretamente dos hosts. Isso se parece com o que é feito no VMware, de você criar em um local e já conseguir entregar diretamente nos hosts? Então imagina você entregando, preparando um host para entrar no cluster, quando ele ingressa no cluster, você via fábrica, você consegue mandar a network lá e funciona, porque a comunicação vai ser dada, vai ser ativada nesses hosts para ele usar o Ceph ou alguma rede privada de alguma máquina virtual. Não importa onde a máquina virtual esteja, vai funcionar, porque lá vai existir a rede. Só que eu entreguei de um ponto específico. Tá? Vocês conseguem enxergar que outro sistema faz isso e era o que era cobrado pelo Proxmox? Tá aqui. Tá aqui. Interessante também que ele colocou, veja como ele pensa. Eu gosto muito da usabilidade do sistema. O vídeo vai ficar longo, eu não tô nem aí. Ó, ele cria aqui, ó, create e create another, ou seja, ele cria e cria outro, ou seja, a experiência do usuário está ficando cada vez melhor de implantação. É um processo que vai sendo evoluído. Então ele criou ali, ó, PVE 6, 7 e 8, as networks, a network na verdade, e os IPs abaixo da network. Vê como ficou simples de entender uma implantação, tá? Então essa evolução vai sendo feita, ele vai aplicar, quando ele aplica, ele entrega nos hosts.
Ele está aplicando. Aplicou, os hosts estão prontos e com acesso. Ele vai lá no Ceph, ó, na parte de instalação. Pronto, olha aí. Olha a rede lá, ó. Veja o que ele tem. Ele tem uma CoroSync, link 0, e ele tem lá a rede, ó, rede Ceph, ó, 10.15.15.0/24. Já tá entregue nos hosts. Tá? Então isso aqui é uma evolução considerável, sabe? Eu fico muito feliz de ver que eu tenho, procuro conhecimento e tenho conhecimento e procuro ensinar e procuro aprender de um sistema que se dedica, sabe? E fazendo tudo isso de forma completamente open source, tá? Então, a implantação do Fabric no Proxmox é uma evolução muito considerável, tá? E aí vai trazer muitos benefícios no Proxmox. Claro que tem algumas melhorias, mas eles já estão previstas essas melhorias, eles escutam muito os usuários, tá? Tá, temos novas interfaces lá para monitoramento de I/O. Muito embora eu ainda prefira fazer por outro lugar, pelos hábitos, por exemplo, mas o fato de ter aqui ajuda, porque o pessoal também do VMware comenta que o Proxmox não tem um módulo de monitoramento, precisa de algo externo. Gente, vamos lá. A metodologia, a forma de trabalho de sistemas open source é essa, é colaborativo. Tá? Então, eu tenho o Proxmox para fazer virtualização, eu tenho os hábitos para fazer monitoramento. Então, eu entrego o que o outro é melhor para fazer e integro. Essa é a pegada do projeto Empresa Livre, é trabalhar a integração. Agora, ao mesmo tempo disso, eu preciso, em alguns momentos, melhorar o item que eu, no caso, monitoramento. Poxa, eu posso melhorar o monitoramento? Posso. Lá nos hábitos vai entregar? Vai. Mas deixa eu melhorar um pouco aqui, porque a ideia é que cada vez mais eu consiga atender o usuário. E aqui a gente tem que ter um cuidado, tá? Eu vou falar sobre isso no vídeo do PFSense e OpenSense, que está acontecendo uma coisa muito séria, tá? Eu estou fazendo um vídeo para poder postar para vocês com o meu ponto de vista, porque ao meu ver o PFSense ele corre risco muito grande, tá? De deixar de ser... Na verdade, ele está quase fora do projeto Empresa Livre, tá? Eu vou dizer no vídeo por quê, mas para um sistema ser considerado de código aberto, ele tem que ter cara muito mais de projeto do que de produto, tá? Então, tem que se encontrar uma linha tênue, uma linha que respeite que uma empresa tem que ganhar dinheiro para pagar seus funcionários, pagar os desenvolvedores, não é barato, mas também ela tem que contribuir com a comunidade, e a comunidade pode só contribuir com ela, porque é uma simbiose. A comunidade contribui com a empresa e com o projeto, e o projeto contribui com a comunidade, e isso a gente vai evoluindo. Só que aí, a gente começa, no caso do Proxmox, a olhar muito pro VMware para poder, eu preciso fazer igual, eu preciso fazer melhor, eu preciso fazer mais fácil, eu preciso fazer mais simples, eu preciso fazer mais rápido. E isso tem um custo de que o pessoal diga assim, opa, tá bom demais. Licenciamento VMware, 400 mil, 300 mil, tô dando pelo suporte, peraí. Vamos colocar aqui uma limitação e vamos cobrar uma licença? Esse é o risco que o PFSense está correndo, tá? Com a Proxmox isso não acontece. E não tem nenhum indicativo que isso vá acontecer. Mas a gente também tem que tomar cuidado para que a gente entenda todos os máximos de sistemas possíveis que façam coisas similares. Tá? Mas nesse caso aqui, uma reclamação do pessoal da VMware é que o VMware tem um reporte de análise muito melhor, que não precisa dos hábitos. Aqui vai continuar precisando dos hábitos. E tá tudo bem, tá, pessoal? Não entrem nesse embate de mas eu uso os ABICs para monitoramento está tudo, e é pior. Não, não é pior. É melhor. Tá? Você está entregando o que cada um é bom. Só que, em alguns casos, é bom você ter um relatório interno. Tá? É isso que ela está fazendo aqui. Numa primeira análise, você tem um relatório interno. Para uma análise aprofundada, você usa os ABICs. Tá? Então, para um sistema ser considerado software livre, só para simplificar, ele tem que trabalhar com integrações. Se ele não integra facilmente com outro sistema de código aberto, já coloca o pé atrás. Tá? Então, é isso que os sistemas proprietários não fazem tanto.
Se ele integra com outro, ele cobra. Se ele integra com outro, é licença. Então, é essa pegada que a gente tem que tomar cuidado. Tá? A modernização do mobile. Então, se você acessasse antes o IP e a porta pelo celular, o dispositivo móvel, ele ia entregar uma interface e ajustar. O que eles fizeram? Redesenharam para poder se parecer mais com um aplicativo sem que seja um aplicativo. Tá? Isso é legal. Isso é legal porque aí você tem o uso do Proxmox. Em ambientes de laboratório e até pequenas empresas, vale a pena você ter isso, usar. Né? Você tá, uma vez eu estava numa reunião e aí no meio da reunião a VM que o cara estava usando travou. E eu liguei para o analista e ele não estava lá. Eu peguei o celular, reiniciei o host, ou reiniciei a VM e voltou, beleza. Então, em alguns casos pode ser interessante, em outros casos não, tá? Então, isso aqui é uma melhoria que eu acho legal, acho bacana, mas não é algo, vou usar no meu data center. Às vezes não, mas é legal que tenha. Mostra que existem pessoas no projeto voltadas para coisas específicas e coisas diversas, tá? Aqui, basicamente, ele está falando sobre as versões, sobre as tecnologias incluídas, tá? A gente teve ali outras coisas do ponto de vista de configuração, tá? Se você ficou até aqui, deixa eu falar uma coisa. Existem outras coisas que o pessoal não bota no vídeo, que eles colocam as coisas principais, mas lá, uma dica que eu deixo é sempre olhem em opções de data center e opções de VM. Ali geralmente aparecem coisas interessantes, tá? Então, sempre olhem e analisem. Caio, vamos lá. Posso atualizar? Depende. Por exemplo, não levar em consideração porque não falaram aqui, mas o GlustFS nativamente no Proxmox não tem mais. Então, se você tem esse serviço no Proxmox anterior, não atualize. Normalize, retire e depois atualize. Caio, HA. Eu tenho um HA no meu ambiente que eu estou usando um modo antigo de HA lá na parte de grupos. Na 9 não tem mais, é porque eu estou sem o host aqui, tá? Na 9 não tem mais. A gente está tratando de afinidade. Afinidade é diferente do modo anterior, tá, pessoal? Afinidade eu tenho 2 hosts, eu tenho 3 hosts e tenho 2 VMs. Eu preciso que elas rodem no mesmo host. Caio, por quê? Vamos lá. Por que eu não tenho uma network que olhe o data center todo? Então eu tenho ali aquelas 2 VMs naquele host e precisam estar lá para poder ter comunicação. Então, a afinidade é dizer o seguinte, eu quero que a VM100 e a VM101 sempre rodem no mesmo host, preferencialmente. Então, ele vai fazer, quando for fazer o move do HA, ele vai priorizar essas 2 VMs nesse host, nesse novo host, para que elas fiquem juntas. Aí é a questão de afinidade, tá? Caio, isso vai funcionar bem? Depende do contexto, tá? Mas, ao meu ver, faz mais sentido dessa forma do que da outra como grupo, tá? É claro que vai gerar uma confusão, por isso que tem que analisar no ambiente laboratório antes de subir a versão. Caio, eu não tenho H, não tenho GlustFS. Se você não tem H nem GlustFS, sugiro que você suba de, claro, um módulo de homologação, mas, ao meu ver, se seu ambiente é simples, ou seja, é um host, 2 hosts, 3 hosts, com redes isoladas, não está usando SDN ainda, pode atualizar, tá? Com relação à estabilidade, tá ótimo. Até melhorou, tá? Até melhorou em alguns casos. Ela deu uma melhorada na performance de alguns VMs que eu percebi, tá? Então, atualizem o ambiente, tenham calma, sejam conservadores no ponto de vista de colocar em produção quando você tem muitos serviços agregados, tá? Eu pretendo no próximo vídeo que eu vou fazer aqui no YouTube, atualizar o meu ambiente com vocês para mostrar esses itens. Bom, então essa semana vai ter um vídeo do pfSense, eu espero que vocês gostem. É uma espécie de dossiê para que vocês reflitam sobre as soluções de código aberto e por que elas nascem, por que elas morrem, tá? Para que você possa se adiantar a isso. Mas sobre Proxmox é isso. Proxmox versão 9, já está no 9.05. Estável, atualizem, testem e joguem em produção de acordo com o contexto de vocês, tá, pessoal? Por enquanto é isso. Tchau, tchau.